Boa noite a todos. É, Agradecendo aos nossos irmãos, né, que irá nos acompanhar pelas redes sociais. Uma boa noite também, que todos sejam bem-vindos. E aí, pessoal que está aqui, né, também, mais bem-vindo ainda, né, porque estão presencial e é muito bom. A gente está aqui presente nessa casa mais um domingo, agradecendo, né, a Deus por tudo. E lembrando, né, que a gente tem os estudos às segundas-feiras às 20 horas. E no sábado, dia 7, a gente retorna com a evangelização a partir das 9 horas da manhã. E sabe, próximo tem, né, Marcos? Sábado próximo tem trabalho? No próximo sábado, dia 29, 28, tem o trabalho do Marcos às 14 horas, né, que é de cura e magnetismo, ou magnetismo e cura, né? Então, se você não conhece ainda os trabalhos dele, pode comparecer, não precisa se inscrever, não precisa dar nome antecipado, é só chegar e participar. Então, vou iniciar fazendo a prece. Quero neste momento, Senhor Jesus, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, neste domingo abençoado, neste domingo chuvoso, e que possamos, Mestre, estarmos com a mente aberta para aprender um pouco mais dos teus ensinamentos, hoje proferido pelo nosso irmão Marcos. Que ele seja abençoado em suas palavras. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, pela tua misericórdia para conosco. Fique neste momento de união, de fraternidade entre todos. Que todos os irmãos espirituais também sejam bem-vindos. Sabemos que há inúmeros irmãos aqui fazendo parte, buscando um pouco mais dos conhecimentos. Sede conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Então, nós temos pela primeira vez esse ano, né, Marcos? Na nossa casa, o Marcos, um trabalhador da casa, Marcos Augusto, né? Fica à vontade. Olha. Boa noite a todos. É uma gratidão imensa estar mais uma vez aqui para a gente raciocinar, filosofar, pensar um pouco mais sobre as obras de Allan Kardec e sobre as obsessões e como a gente pode se libertar delas e como também nós podemos adquiri-las. Desde o começo dos tempos, desde o começo, né, do planeta Terra, né, a interação dos homens um com os outros gera crises, digamos assim, né? Problemas, desafios, dificuldades. E esses desafios e dificuldades vêm da onde? Vêm da nossa imperfeição. Porque nós, espíritos imperfeitos, não nascemos assim. Deus nos fez simples e ignorantes. Todos os espíritos criados por Deus nasceram simples e ignorantes. Eu sei que tem alguém aí se perguntando: ah, Marcos, mas e os anjos? E os bons espíritos? E os espíritos puros? E aqueles espíritos maus? Todos. Todos nós fomos criados iguais. Até porque se Deus não fizesse isso,
ele estaria selecionando pessoas. Falar, ó, um pode ser criado puro, um anjo, e o outro do mal. Ou o outro igual a nós, que precisa passar por provas e expiações, que precisa evoluir, que precisa progredir. É justo isso? Não é. É por isso que Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, nos fez iguais. E conforme nós vamos progredindo, conforme nós vamos nessas interações entre as pessoas, a gente vai aprendendo mais. E a gente vai aprendendo que o amor ele deve vir acima de tudo. Já vamos começar falando de uma forma de fugir da obsessão, né? Amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo, como Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus são baseados na caridade e na humildade, virtudes que nós precisamos ter para viver bem. E não é na face da terra, porque nós não somos seres. Hoje a gente está encarnado na terra, né? Mas o nosso espaço, né? Como é que eu vou dizer? O nosso lugar é o espaço. Nós, espíritos, viajamos com a força do pensamento. Quando estamos encarnados, ficamos presos aqui, nesse momento. Tenta sair do seu corpo agora, né? Não conseguimos. Se você tirar a sua própria vida, você piora a sua situação. Muitos espíritos dizem que o sofrimento no mundo espiritual de um suicida é muito maior do que quando estava aqui na Terra. Então nós temos que passar pela matéria que nós estamos aqui agora. Temos que aprender como lidar na matéria. E é nessa interação entre os seres humanos que nós aprendemos. Ninguém vive bem isolado. Não nascemos para vivermos isolados. Então, aquela pessoa que você tem lá no teu trabalho que, como é que eu vou dizer, né? Te inferniza, né? E muitas das vezes você acha até que é ela, mas pode ser, o motivo pode ser você também, né? A gente não pode tirar a nossa culpa das coisas, né? Eu tô dando um exemplo do trabalho, mas pode ser em casa. Irmãos, irmãs, pai, mãe. Quem nunca teve um parente, né? Difícil, onde você teve muitos problemas com eles? Essas são as nossas interações. E muitas das vezes, quando a gente briga numa encarnação com alguém, a chance da gente voltar na mesma família junto é muito grande. E por que que Deus faz isso? É para puni-los? Punir os seus filhos? Não. É igual uma mãe quando tem dois irmãos. Não sei se todo mundo já fez isso, né? Mas já tem vídeo na internet, você deve ter visto, né? Dois irmãos brigam, ela vai lá, coloca os dois juntos, põe até uma camisa assim nos dois. Fala, ó, vocês vão ficar aí juntos até se entender, né? Deus está fazendo igual, parecido, né? Claro, né? Inteligência suprema. Tá colocando junto para se entender e não para brigar novamente. Porque a raiva, o ódio, a vingança não fazem parte da nossa essência. A nossa essência é divina. O amor, a compreensão, a paciência, isso sim fazem parte de nós. Só que é preciso trabalhar isso. Todos nós, como eu falei, nascemos simples e ignorantes. Com o progresso na interação entre os espíritos, o correto é a gente se tornar bons espíritos. Ou seja, espírito de segunda ordem da escala, que está lá no livro dos espíritos. Que são espíritos que não têm orgulho, não têm egoísmo, não têm tristeza. Ou seja, tudo que a gente tem aqui, tem. Os nossos anjos guardiões, eles são espíritos de segunda ordem. São espíritos que já estão aptos a nos guiar. Então, o correto era sair de simples e ignorante, passar para bons espíritos e depois passar para puro. Mas o que nós fizemos?
A gente foi criado simples e ignorantes. Cultivamos tudo que vai contra, ou pelo menos um pouco que vai contra dos ensinamentos de Jesus. Às vezes é raiva, ódio, ressentimento, orgulho, inveja. Então nós nos desviamos do caminho reto. Porque quando está lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos precisam passar pelas fileiras do mal? Qual que é a resposta? Quem lembra? Pelas fileiras do mal, não. Pelas fileiras da ignorância. Então, se nós escolhemos as fileiras do mal, fomos nós que desviamos do caminho reto. É por isso que o Espírito de Verdade, Jesus, lá no Evangelho, ele fala, lá no, acho que é capítulo 6, né? Venho como outrora vim, aos filhos transviados de Israel. Quem que veio outrora aos filhos transviados de Israel? Jesus, né? Nós nos desviamos do caminho. Ao invés de ir reto para os bons, nos desviamos. Só que, e é por isso, o planeta Terra é composto de 99,999% de espíritos que se desviaram. Eu sei que muita gente se pergunta, nossa, as chuvas, igual eu estava vendo agora mesmo, chuvas destruindo vários bairros, lugares, cataclismas, vulcão, é guerra. Nossa, Deus deve ser horrível para ter isso, né, para nós. Não, é essas guerras, esses cataclismas, esses problemas que temos em nosso mundo, é um empurrão para nós evoluirmos, para nós progredirmos. Você acha que é todo mundo todos os planetas que Deus criou é assim? Claro que não. Não precisa. Não precisa vir uma tsunami, alagar vários, igual aconteceu em 2004, não foi, né? Aquele um dos maiores do nosso século, matou sei lá quantas mil, centenas, mil de pessoas, muitas pessoas desencarnaram. Só que aquilo foi vários países ajudarem, várias pessoas ajudarem, entende? Então, esses problemas nos ajudam a progredir. Desviamos dos caminhos, mas podemos voltar. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Estudando para que nós adentremos o caminho reto. Ou como diz Jesus, a porta estreita, né? Que às vezes é mais difícil, porque no mundo onde a gente vive, a gente vê pessoas más se sobressaindo. A gente vê pessoas más sendo muito ricas, ganhando muito dinheiro. Só que isso só causa, como é que eu vou dizer, débitos em nós mesmos, né? Imagina que eu tenho uma empresa e todos vocês são meus funcionários. A lei do país que eu estou me deixa pagar o mínimo possível para vocês. E aí eu vou lá, estou dentro da lei. Só que o mínimo possível que eu pago para vocês não faz vocês viverem bem. E a maior parte do dinheiro eu acumulo tudo para mim. Fico muito rico com isso. Perante as leis dos homens, isso é um crime? Não, porque a lei deixa eu pagar o mínimo para vocês. Mas perante a lei de Deus? Sim. O Cristo mesmo falou, não acumuleis tesouros na terra. Então a gente tem que saber separar as leis dos homens com as leis de Deus. E quando a gente anda contra as leis de Deus, o que acontece comigo? Eu sofro, porque eu sei quando eu sei que é errado, né? E, como é que eu costumo dizer? Eu não sei se o ditado é mais ou menos assim, mas é assim que eu digo, né? Urubu não anda com andorinha. O que eu quero dizer? Se os meus pensamentos são maus, o que eu tenho perto de mim? Espíritos iguais a mim.
Só que se eu tô me modificando e se eu tô buscando, eu sei que eu tenho esses problemas, né? Que seja raiva, ódio, inveja, enfim. Eu sei aonde eu erro. Eu consigo já começar a fazer a transformação moral. Então me dá vontade de ser mal com uma pessoa. Eu vou lá e não faço. O que acontece comigo? Isso está no livro dos Espíritos, gente. Eu angario virtude. Então eu vou ter provavelmente um espírito tentando me influenciar para o mal, mas o meu anjo guardião, quando eu estou lutando, ele vai estar sempre perto, também me auxiliando. E outros bons espíritos também vão vir em meu auxílio, porque verão a minha luta. Portanto, urubu não anda com andorinha. Agora, quando a pessoa tem a vontade de praticar algo contra as leis de Deus, não luta. Ela não luta contra aquilo. Veio a vontade, ela faz. Veio a vontade, ela faz. Ela só vai ter em volta dela espíritos igual é a sua essência. O que ela tem dela. Porque é que eu sempre costumo dizer isso, né? Eu consigo mentir para todos vocês. Mas e para os espíritos? Não consigo. Porque todo o meu pensamento e o seu, os espíritos conseguem ver, está envolto de nós. Você pensa, faz igual um cinema ali para um espírito. É claro que existem casos, né? Espírito em período de perturbação no mundo espiritual, após o desencarne, pelo seu peso da sua consciência, muitas vezes ele não consegue ver, né? Fica às vezes até perdido. Mas na maioria das vezes, sim. E é por isso que tem pessoas que se perguntam, né? Como é que o obsessor, eu vivi com ele às vezes em outra encarnação, como é que ele consegue saber que sou eu? Eu já não tenho o mesmo corpo, né? Não tô lá no mesmo lugar, talvez no mesmo país, né? Como é que ele sabe que sou eu? É por causa disso. Tudo que nós temos está em nós, está em volta de nós. Você viveu outra vida, talvez séculos e séculos atrás. E o obsessor, muitas das vezes, é um espírito que te persegue porque não te perdoou de algo que você fez para ele em outra encarnação. Mas não é só isso. Existem espíritos obsessores que te perseguem por essa encarnação também, algo que você pode ter feito. E temos um exemplo na revista Espíritos de Allan Kardec. Um caso que aconteceu em 1700 e bolinha, não lembro, né? Mas a gente sabe que foi bem antes de Kardec, né? Tá lá na revista de 1858, Madame Clairon e o Fantasma chama. Kardec publicou. Isso saiu nos jornais da época. Era antes de Kardec nem tinha nascido, né? Só que ele pegou aqueles jornais e publicou. Um rapaz, ele gostava de acho que era uma cantora muito conhecida muito pela sua beleza, e ele amava ela, né? Só que ela desfazia dele. E ele estava muito doente, percebeu que ia morrer. Falou, olha, eu quero ver a Madame Clairon pela última vez. Pede para ela vir aqui, né? Para me despedir dela. E ela não foi. Você sabe, na hora da morte dele, um pouco antes, ele falou: eu o perseguirei ela após a morte. Adivinha o que aconteceu? Ele passou a perseguir ela após a morte. Só que aconteceu fenômenos que a gente chama de efeitos físicos. Que pessoas que não eram médium, mas que estavam perto ouviam. Na casa dela ouviam barulho de tiro. Às vezes quebrava a janela. E todo mundo que estava em volta ouvia. É por isso que saiu nos jornais. A polícia era chamada. Enfim, né? Foi uma obsessão assim que durou um bom tempo e que não era de outra encarnação, né? Algo que aconteceu nessa encarnação. É por isso, né? Eu sei que é uma brincadeira que eu vou fazer aqui agora, né? Mas se for fazer o mal para alguém, faz mal para alguém que seja bom, né? Porque ele não vai querer te perseguir.
né? Porque se você fizer o mal para alguém que não vai te perdoar e ele desencarnar, a chance dele te perseguir após a morte é muito grande. E existe também as obsessões daqueles espíritos invejosos. Eu sei que você vai falar, nossa, mas invejosos, né? Você não falou que o urubu não anda com andorinha? Mas acontece sim. Você tá bem, né? Você tá se melhorando, você tá buscando, você tá fazendo, você tá trabalhando, que seja na religião que você goste mais, mas que te intere, né? Que te complete. O espírito vê que você tá bem. Adivinha o que acontece com ele? Ele é invejoso. Nossa, a felicidade desse rapaz está me incomodando. Adivinha o que ele faz? Começa a perseguir a pessoa para fazer o mal para ela por inveja. Isso acontece. E como que eu fujo disso, Marcos? Primeira coisa, não fazer o que o espírito está te sugerindo. Por quê? Os espíritos, eles vão tentar te influenciar, os maus, pelo menos, naquilo onde você deixa mais a desejar. Por exemplo, a pessoa tem um problema com bebidas, com bar, essas coisas, né? O espírito não vai tentar influenciar ela em outra coisa. O espírito vai tentar influenciar aquela pessoa naquilo que ele já tem como é que eu vou dizer, o deslize, a queda. A pessoa, ela tem ali o problema com agressão física, que seja homicídio, que seja... O espírito vai tentar influenciar aquela pessoa naquilo, né? Porque ele quer ver, muitas das vezes, você cair. Porém, a gente tem que ter a plena certeza. Os obsessores são nossos irmãos que hoje estão apegados ao mal e querem fazer o mal a alguém. Só que o Espiritismo deixa claro que nós que somos espíritos imperfeitos, talvez em outras encarnações ou desencarnados já podemos ter sido obsessores de outras pessoas. Ou talvez até encarnado podemos estar obsediando alguém, fazendo mal para alguém no nosso serviço, né? Na nossa casa, na nossa família, seja aonde for. É por isso que eu gosto muito daquela questão do Livro dos Espíritos, 919A e 919B, né? Kardec pergunta, qual que é a melhor maneira de se melhorar aqui na Terra? O que os espíritos respondem? Já diziam os antigos filósofos, conhece-te ti mesmo. Aí na 919B, Kardec pergunta de novo, nossa, mas nós já sabemos toda a sabedoria dessa máxima. Como melhorarmos a nós mesmos? Aí vem Santo Agostinho, responde, fazei como eu fiz quando passei pela terra. Todo dia antes de dormir, eu revia o meu dia. Eu via se tinha feito todo o bem possível, se não tinha ninguém que poderia reclamar comigo. E você sabe uma coisa que ele fazia? Que ele fala nessa questão? Ele não fazia sozinho. Eu sei que você está pensando, nossa, mas então tinha alguém com ele lá na cama? Não. Encarnado não, né? Por pensamento, ele chamava o seu anjo guardião. E o anjo guardião dele ajudava ele a rever o dia dele. Lembrar onde ele errou, onde ele acertou, onde ele poderia melhorar. Mas, Marcos, eu não sou médium. Como que eu vou chamar o meu anjo guardião para perto? Nesse caso, todos nós somos médiums, pois os espíritos nos influenciam pelo pensamento. Kardec usa muito bem a polissemia das palavras, que cada palavra no nosso mundo ela tem mais de um significado. E Kardec usa isso nas suas obras.
A palavra médium, nas obras de Kardec, tem 2 significados. A palavra missão, também, nas obras de Kardec, também tem 2 significados. Então, médium todos nós somos, porque somos influenciados pelo pensamento, pelos espíritos. Porém, nem todos somos os médiuns chamados ostensivos, né? Que temos aquela mediunidade de psicografia, psicofonia, né? A de pintura, a de... Hoje é chamado de incorporação, Kardec chamou de possessão, a gente vai tratar disso um pouco mais à frente, né? Então, Santo Agostinho chamava o seu anjo guardião, revia o seu dia para se melhorar. Isso é uma forma de se curar de uma obsessão. Só que é fácil quando é uma obsessão simples, quando está lá no livro dos médiuns, né? Obsessão simples é quando o médium sabe que tem um espírito atormentando ela. E o espírito não finge. Ele não finge. Entende? Ele fala, ó, vamos fazer isso aqui, eu quero fazer o mal mesmo, ó, vamos fazer aquilo lá. E o médium percebe que ele está passando por uma obsessão. Mas aí tem outro tipo de obsessão muito pior que está lá no livro dos médiuns, chamado fascinação. Porém, essa obsessão da fascinação é o médium no sentido restrito da palavra, aquele que não somos todos médiums, tá? É o médium de psicografia, o de psicofonia, o audiente, enfim, só alguns médiums. A fascinação é assim, o espírito, ele engana o médium. De que forma? Ele vai no orgulho, né? Ele escreve ou dita as mensagens mais, tipo, como é que eu vou dizer? Fuleiras, né? Que não bate com o bom senso, com a razão, que qualquer pensamento lógico desfaria dela. Mas o médium não consegue ver o erro. E o espírito faz com que aquele médium se afaste das pessoas que possam alertá-lo. Ele foge dos grupos que podem alertá-lo. Ele foge das pessoas. E o espírito fala, não, acha, como é que vai? Vai contestar a sua mensagem? Olha que linda que tá. E às vezes está falando de amor e caridade mesmo. Olha que linda essa mensagem. Como que a pessoa vai contestar? É falta de caridade dela. Não chegue perto dela. Então ele tenta afastar o médium de quem vai orientá-lo. Isso é muito comum, viu? Muito comum. Mais comum do que a gente imagina, viu? Tem livros e livros e livros de pessoas fascinadas do movimento espírita. Livros e livros, não é pouco não, entende? Que qualquer leitura, qualquer pessoa com um raciocínio simples e lógico deixaria de lado aquela mensagem, mas o médium não consegue ver, porque muitas vezes está falando de amor e caridade. E, já que a gente está falando de amor e caridade na obsessão, né? Vocês sabiam que existe obsessões por espíritos bons? Eu estou falando, colocando aqui entre aspas, né? Por que espíritos bons? Está no livro dos médiuns, tá? Não é o Marx falando, tá lá em Kardec. O espírito, ele tem uma boa vontade, ele quer fazer o bem, mas o orgulho dele é exacerbado. Então ele vai lá nas obras, nas mensagens, ele coloca várias, como é que eu vou dizer, mensagens que às vezes são até infrutíferas, né? Não bate com o bom senso, com a razão, não ajuda, às vezes, a pessoa, mas o espírito não consegue ver, porque no orgulho dele exacerbado, nossa, quando eu tive encarnado eu fui de tal religião, eu era sacerdote, ou eu era espírita mesmo, eu sei tudo, não preciso mais nem estudar. Então, o orgulho do espírito faz ele obsediar a pessoa. Sem ele, o espírito às vezes nem percebe o que está fazendo, que para ele é um bem. Temos casos de médiuns conhecidíssimos, que o espírito chegou e falou para ele, falou, olha, para começar você tem que escrever tantos livros. Ah, mas e se eu não quiser? O médium falou. Olha, a gente tem uma
A gente pode desapropriar você, tipo, tirar a sua vida. Os bons espíritos nunca fazem isso. Nunca. Um bom espírito, ele fala, ó, vamos começar a trabalhar, vamos escrever um livro? Ah, e se eu não quiser? Ah, se você não quiser, a gente não escreve, não tem o que fazer. Deus te dá livre-arbítrio? Quem que é um espírito ou encarnado para tirar o seu livre-arbítrio? Para tentar te obrigar a ir a algum lugar? Não é assim. Os bons espíritos, eles suscitam o bem em você, mas eles se afastam. Por exemplo, você está numa guerra espiritual momentânea. Vou colocar uma coisa bem simples, né? Vou no centro hoje, no trabalho mediúnico, ou no estudo, na evangelização, ou não vou. O que o teu anjo guardião faz? Ele suscita em você, fala, olha, vai sim, vai ser bom para você. Às vezes você nem percebe ele falando no seu pensamento. Mas ele fica martelando na sua cabeça. Ele suscita aquilo em você, fala no seu pensamento, na sua alma, no seu espírito, e se afasta e deixa você decidir. E o espírito que quer te dominar, o que ele faz? Ele fica martelando na sua cabeça. Vai não, olha lá quem está na evangelização lá, aquela pessoa, ela faz isso, isso e isso. Não, vai não. Ele fica martelando na sua cabeça para você não ir. Por quê? Porque ele quer te dominar. Ele não quer que você seja livre. E é importante a gente saber como os bons e os maus espíritos funcionam para a gente entender quando estaremos sendo influenciados ou não. Olha só que coisa, né? Às vezes você pensa, nossa, se meu anjo guardião ficasse martelando na minha cabeça, seria mais fácil, né? Não esqueceria, né? Mas ele não pode. Ele é um bom espírito. Ele não pode tirar o seu livre-arbítrio. A decisão sempre no final é nossa. Nossa, sempre nossa. E no livro dos médiuns ele fala também sobre outro tipo de obsessão que se chama subjugação. A subjugação, o espírito não toma o corpo por completo da pessoa, tá? Igual na possessão. Vou falar da possessão mais para frente, tá? A possessão já não é uma obsessão. Ela pode ser obsessão, só que pode ser por espíritos bons também, tá? Eu sei que quem já leu o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, fala, mas lá fala que não tem. Mas calma que a gente vai explicar, tá? Na subjugação, o espírito toma toda a vontade do médium, mesmo ele estando consciente. Eu gosto sempre de citar, Kardec cita, um subjugado. O que acontecia com ele? Ele ia, tipo, no parque, na frente de todo mundo, várias pessoas assim vendo. Ele se ajoelhava na frente de todo mundo e comia grama. Mas aí, você ia conversar com ele, nossa, você tinha consciência do que você estava fazendo? Ele falava, tinha. Eu sei, mas eu não tinha forças para sair daquele momento. Ele estava consciente, estava no corpo dele, o espírito dele estava no corpo, mas ele não conseguia parar. Esse é um exemplo. Os exemplos sobre subjugações vão aos montes, talvez aos milhares, né? Já que a gente falou sobre possessão, então já vamos passar para essa parte, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Kardec diz que não tem. Mas na revista de 1863, um caso de possessão, senhorita Júlia, Kardec escreve uma frase mais ou menos assim. Dizemos que não há possessos no sentido da palavra, e sim subjugados. Mudamos de opinião. Mas por que Kardec mudou de opinião? Primeiro, naquela época, antes dessa revista, desse texto da senhorita Júlia, Kardec estudou os possessos de Morzine, que foi um fenômeno sobre obsessões que aconteceu. Morzine é uma região entre a França, não lembro se é França e Suíça, mas é uma região bem isolada, sabe? Tipo vilas bem pequenas. E lá aconteceu uma epidemia de obsessões, né? E Kardec chamou de possessos de Morzine.
Então são 5 ou 6 artigos, né? Maravilhosos. Quem quer trabalhar com mediunidade, quem acredita que é médium, ou mesmo que não seja médium ostensivo, que a gente diz, né? É importante você estudar os processos de Morzine. Porque lá, Kardec, lá você aprende coisas que, como é que eu vou dizer? Olha, só você estudando para falar, são maravilhosos. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi em processos de Morzine. Os espíritos dizem que aconteceu em Morzine, aconteceu na época de Jesus, quando ele veio encarnado. Erasto fala isso, e Kardec assina embaixo. Ou seja, quando Jesus veio encarnado na Terra, havia uma epidemia de obsessões naquele local que ele encarnou. Ou seja, o terreno propício para ele trabalhar os princípios do Evangelho, os princípios do amor, os princípios do bem. E em Morzine aconteceu várias, a maioria acho que se não estou enganado é mulheres, né? Mas aconteceu uma epidemia de obsessões, médicos foram lá tentar ajudar, não conseguiram. Padres, e o pior é que quando os padres, até os da religião católica, né? Não lembro se não é freio, aqueles que são bem acima, sabe? Eu não lembro os nomes, né? Quando eles chegavam, as mulheres que passavam por obsessão, o que acontecia com elas piorava, ela começava a gritar mais, começava a jogar as coisas, pulava, enfim. Era coisas horríveis, né? Mas o bom é que nesses artigos, Processo do Morzine, a gente aprende muita, mas muita coisa. E uma das coisas que eu me lembro aqui, Kardec cita uma mulher que foi liberta de obsessão por um grupo de familiares que se reuniram e começaram a rezar por ela diariamente. A força, olha só, a força da oração em conjunto da família conseguiu auxiliar aquela mulher de uma obsessão, né? E os exemplos de curas de obsessões tem de monte nas obras de Allan Kardec, né? E Kardec falou, então não existe, né? Falou que não existia os processos, mas sim que existia. Mas por quê? Nesse caso da senhorita Júlia, ele viu a senhorita Júlia que passava por uma obsessão, né? De repente se incorporar entre aspas, né? Passar por uma possessão de um espírito que era amigo dela. E era um homem. E ele relata que viu a senhorita Júlia arrumando bigode, sentando igual um homem, né? E Kardec perguntou para ela, aonde está o espírito da senhorita Júlia agora? Está aqui do meu lado, rindo de mim porque estou vestido com roupas de mulheres. Né? Porque ele estava no corpo da... Então, para acontecer a possessão, eu sei que se você leu a Gênese, Kardec fala que existe sim a possessão. E que pode ser por um bom espírito ou por um mal. É por isso que é uma mediunidade. Né? E para acontecer esse caso, a possessão, é preciso acontecer a emancipação da alma. O que é? O espírito do encarnado praticamente sai do corpo e o outro espírito, ele toma conta do corpo da pessoa de todas as faculdades. Se ele comer alguma coisa, ele vai sentir o gosto. Se ele cheirar um cheiro, ele vai sentir. Se alguém bater nele, talvez ele sinta, né? Porque ele está usando todas as faculdades daquele encarnado. Só que uma coisa que é muito comum, quando o espírito sai, o encarnado acorda, o que acontece com ele? Geralmente ele não lembra de nada. Por quê? É igual no sonho, quando a gente dorme, né? Quando a gente dorme, acontece a emancipação da alma. Sua alma sai do corpo. E ela viaja, vai para onde você gosta, faz o que você quer, né? Porque a sua alma é você, o seu espírito é você. A gente tem o costume, às vezes, de diferenciar, né? O espírito e o corpo, né?
O corpo é uma vestimenta momentânea que a gente tem que cuidar, um empréstimo de Deus para nós. É um empréstimo que a gente vai responder por todo bem e por todo mal que nós fizemos com o nosso corpo. Mas ele vai morrer. Ele vai para a terra, vai se decompor. E a sua alma vai morrer? Não vai. Não vai. Eu gosto muito daquela frase que o professor Cosme Massa fala, né? E eu sempre já falei mais de uma vez aqui, né? Somos Superman sem criptonita. Por quê? Não há nada que te enfraquece. Nada adoece o seu espírito. Você não sente. A dor que você sente quando você desencarna em espírito é psicológica. Porque o seu espírito não nasceu para sentir dor. Acontece porque muitos espíritos não sabem o que está acontecendo com ele. Então ele desencarna com um problema na perna. Ele se vê no mundo espiritual mancando e com dor, sentindo a dor. Só que quando um espírito desse vem numa reunião mediúnica e você o orienta ele, a chance dessa dor sumir na hora é grande. E acontece, porque ela não existe. Está no pensamento do espírito, igual a fome, igual o frio. Não existe frio, não existe fome do lado de lá. Ele sente, o espírito sente, porque acha que está vivo ainda. Ainda está apegado ao nosso mundo. É por isso que a gente tem que aprender. Nós temos que aprender a desapegar da matéria enquanto estamos vivos, enquanto estamos encarnados. Temos que trabalhar, temos que ter dinheiro. Não me leve a mal, né? Não preciso fazer igual a Jesus, né? Que saiu só com a roupa do corpo pregando e... Não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que sustentar nossas famílias. Enfim, nós precisamos disso. É muito importante. Como eu falei no começo da palestra, as interações entre nós é importante. E não adianta fugir. Porque nós precisamos dessas interações. Só que se for para interar com as pessoas, eu prefiro com os espíritas, viu? Eu gosto do centro espírita, eu gosto de vir, eu gosto de estudar. E eu falo para você, não sei de onde você está me ouvindo, mas adentre num centro espírita para você estudar, ou que seja mesmo até online. Eu descobri muitas coisas sobre Allan Kardec estudando online. Muitas coisas. Muito aprendizado. Em grupos até pelo Facebook, grupos sérios. Sérios. Porque eu sei que você fala, e o Facebook é bom? A maioria vai falar, Facebook estragando? Nossa, mas é só porcaria. Não é só porcaria, não. Eu te garanto que eu aprendi muito sobre a minha vida, sobre Allan Kardec, nessas redes sociais. Porque quando eu me tornei espírita, eu comecei a estudar e comecei a ir atrás. Não só nos livros, nas redes sociais. Né? Então hoje a maioria dos meus amigos, conhecidos de redes sociais, são espíritas. Eu uso muito as minhas redes sociais para estudar o espiritismo, para interar com as pessoas e até ajudar as pessoas. Voltando sobre o que a gente estava falando sobre os processos de Morzine, Kardec cita, né? Ele pega uma página de um magnetizador chamado Charles Lafontaine, né? Ele era um magnetizador do século XIX. Lembrando, o magnetismo, né? É chamada ciência do magnetismo animal, que era chamado no século XVIII, século XIX, né? Depois Kardec abreviou, colocou só magnetismo. E depois que se uniu que o espiritismo se tornou uma só ciência, espiritismo e magnetismo, né? Charles Lafontaine, ele era daqueles, como que eu vou dizer, materialista. Ele não acreditava que precisava ser bom para curar alguém de uma dor, de um problema, porque o magnetismo era usado para a cura de pessoas, cura e alívio.
Inclusive, Charles da Fontaine foi um dos encarnados que curou muitas pessoas com problema de ouvido, né? Ele cita uma cura de uma das mulheres possessas que passavam por obsessão e possessão lá em Morzine. Através do magnetismo, ele curou uma dessas mulheres. E Kardec pega do jornal, da revista, que era de Charles da Fontaine, e posta na Revista Espírita uma dessas curas, né? Só que a maior forma, como tá, eu não lembro se é no Livro dos Espíritos ou no Livro dos Médiuns, qual que é a melhor forma de se afastar os maus espíritos? Quem lembra? A caridade. Pois a caridade atrai os bons, que automaticamente os maus se afastam. Só que o problema é que muitas das vezes nós não entendemos o que é caridade. A gente acha que a caridade é vir no centro e servir sopa. Não estou falando que não é. É bom. Nossa, caridade material é importantíssimo, né? Mas a caridade, uma das maiores e mais difíceis, é perdoar quem está te fazendo mal. Quem te fez o mal. Principalmente aquele espírito que está te atazanando. Você que sabe que passa por obsessão, você já fez oração para esse espírito que está atrapalhando a sua vida? Ele só vai sentir amor em você quando você começar a fazer preces por ele. E muitas curas de obsessão que são citadas nas obras de Allan Kardec eram assim. Primeiro, eles se reuniam e eles chamavam, evocavam o espírito. O espírito vinha, eles conversavam. Como se conversa entre eu e você. Depois que terminava a reunião, cada um ia para suas casas e faziam orações por aquele espírito. E a hora que chegava no outro dia que eles evocavam aquele espírito de novo, o espírito falava. Sentia suas orações. Olha. É por isso que eu sempre digo, quando eu morrer, gente, pode me evocar, não importa onde for, me chama, porque os alívios que são citados nas obras de Allan Kardec por evocações de espíritos que são obsessores ou que estavam sofrendo, são muitos. Muitos e muitos e muitos. Inclusive, né, a gente costuma abreviar o nome do Livro dos Médiuns, né? Mas o Livro dos Médiuns chama-se, ó, o Livro dos Médiuns, ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E o capítulo da evocação é o maior que tem lá. Kardec era um espírito muito evoluído. O seu anjo da guarda, seu mentor, o espírito de verdade, Jesus, sabia que tudo isso que nós estamos passando hoje no movimento espírita ia acontecer. Enquanto muitos falam que as casas espíritas estão diminuindo a sua frequência, e eu acredito que é verdade, está diminuindo mesmo, as obras de Allan Kardec estão sendo mais estudadas. Ou seja, as pessoas que estão se baseando em Kardec estão aumentando. Enquanto muitas casas têm diminuindo. Por quê? Quando eu me baseio nas obras de Allan Kardec, né, eu tenho uma segurança maior. Eu tenho a segurança e a plena certeza de quando questionado de algo que eu não sei, eu posso falar, eu não sei. Você sabe por quê? Está lá nas obras dele. Um espírito que não tem compromisso com a verdade, quando questionado sobre algo que ele não sabe, o que ele responde? Qualquer coisa. Porque não importa a verdade, o que importa? Ele tem que parecer ser o bom, ser o virtuoso, ser o sabe tudo. E nós não precisamos ser assim. No Espiritismo, as obras de Kardec não explicam tudo ainda pra gente. A gente não sabe ainda o porquê os animais sofrem. Mas eles sofrem. A gente sabe hoje que não tem animais no mundo espiritual, porque não tem sentido espíritos ainda que não têm consciência de si mesmos estar lá. Mas existem obras que colocam animais no mundo espiritual. A gente respeita. Respeita o autor, respeita o espírito.
mas é algo que não passa pelo bom senso, pela razão. E a gente tem que ter esse senso crítico. A gente tem que questionar com amor, mas questionar. Por quê? Com o autor, com o palestrante, com o escritor, com o espírito, toda a caridade que o Espiritismo nos ensina. Toda a caridade com ele. Agora, com a obra, com o livro, com a psicografia, com a fala do médium, que não tem vida, toda a rigorosidade que a razão nos ensina. Eu tenho que ser rigoroso com o que vem até mim. Eu tenho que ser rigoroso. Olha, eu não vou aceitar isso aqui. Pronto. Ó, agora isso eu aceito, né? Eu gosto daquela analogia, né, que faz sobre o catar feijão, né? Só os mais velhos vão saber, porque os mais novos nunca cataram feijão na vida, né? Você joga o feijão assim, as pedrinhas, coisa ruim, o que você faz? Você joga fora. As boas você se alimenta. Inclusive, Kardec publicou a última obra dele, chama Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. E na biblioteca espírita ele divide em 3. Obras fundamentais, que são as obras de Kardec, obras que complementam o espiritismo, porém, ele não usa a palavra complemento como a gente usa hoje, tá? Nas obras que complementam o espiritismo, tem coisas que vão contra o espiritismo e coisas que vão a favor. Só que o que ele diz? É você que seleciona. Você se alimenta do que é bom e o que não é bom você deixa de lado. É simples. E obras que vão contra o espiritismo. Olha, ele divide uma biblioteca espírita em 3. Olha só. Pode colocar obra contra o espiritismo. Pode colocar. Mas é você que vai ter que ler e você que vai definir. Não é eu que estou falando para vocês aqui, ó. Ah, faz o... Não. Você é um ser que nasceu para ser luz, para amar. Muitas das vezes não vai ser amado. Às vezes vai, às vezes não. Mas aquele que consegue pagar o mal com o bem, é esse que está aproveitando a encarnação. É esse que está saindo mais forte. Nós não vamos dar um salto grandioso de sair de espíritos imperfeitos e tornar espíritos puros de uma hora para outra. Não vamos. Mas eu tenho que fazer o máximo de esforço possível para chegar nisso o quanto antes. Porque quanto mais eu alimentar o meu orgulho, o meu egoísmo, que são a maior causa de obsessão na Terra, mais eu sofro. Quanto mais eu praticar a caridade, a humildade, que são baseadas nos... Todos os ensinamentos de Jesus são baseados na caridade e na humildade, menos eu sofro, mais feliz eu sou. Então, quando a gente vê alguém aqui na face da Terra se saindo bem em cima das pessoas, não tenhamos inveja, tenhamos pena. Porque amanhã ou depois a gente está no mundo espiritual. E é no mundo espiritual que a gente vê quem é quem. Ou melhor, amanhã ou depois estamos definitivamente no mundo espiritual, né? Porque se você tirar um cochilinho aí vendo a palestra, seu espírito já sai do corpo, você já está no mundo espiritual. Tirando que tem sempre espíritos ao nosso lado. É comum. É comum. É por isso que tem médium que fala, eu tenho que trabalhar na reunião só na casa espírita. Olha, eu concordo que um ambiente com pessoas que querem o bem e o amor é melhor sim para você trabalhar. Mas os espíritos não querem saber disso. Você vai estar no seu trabalho, vai poder ter espíritos querendo te enfermizar lá dentro. Vai ter espíritos querendo te ajudar lá dentro. Eu vi caso uma vez de uma médium dando uma palestra que ela andava de ônibus lá no Rio de Janeiro e ela ia orando dentro do ônibus porque ela sentia várias influências ali dentro.
né? Eu sei que você pensa, nossa, mas então eu não quero vir médio não, porque é difícil, né? Mas a mediunidade é uma ajuda para a pessoa. É para ajudar a pessoa a progredir, a se melhorar. Talvez se aquela pessoa, aquela médium que veio dentro do ônibus orando todo dia por causa das influências de outros espíritos, que talvez ela pode até acreditar que seja ali do ônibus. Não, mas pode ser espíritos que perseguem ela e ela não sabia, ela acha que é dali, né? Porque muitas das vezes o obsessor, ele gosta e ele gosta de agir escondido. Ele vai atazanando a vida da pessoa, atrapalhando de uma forma. E quando vem alguém que orienta o encarnado e fala para ele que ele está passando por uma obsessão, o espírito vai lá e ataca a pessoa que o orientou. Né? Isso acontece muito. Mas são ossos do ofício, né? Quer trabalhar com o espiritismo, quer ser médium, vai acontecer com você. Não adianta. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. A vida do espírita, muitas das vezes, não é fácil por causa desses problemas espirituais, né? Mas nenhum soldado quer ir para a luta e ganhar sem méritos, né? Então, quanto mais difícil é o seu problema, quanto mais difícil é a sua atividade, maior é o mérito que você terá quando desencarnar. Mas sempre lembrando, caridade e humildade. Os obsessores são nossos irmãos que precisam de amor e nós precisamos orar por eles. Que assim seja. Agradecendo ao Marcos, né, pela belíssima mensagem da noite e reforçando, né, como ele diz, quiser aprender um pouco mais, a gente tem os estudos, né? Então, é só aparecer às segunda-feiras, às 20 horas, né? E aprender um pouco mais, porque a palestra, né, é um pedaço, né, do estudo. E o estudo você pode, toda segunda-feira, se você tem dúvidas, você pode questionar, né? E na palestra a gente não tem essa oportunidade de ficar dialogando, né? Então estão todos convidados. Então, obrigada, Marcos. Até a próxima. E chamar o Márcio para fazer a prece final. Em seguida, a gente tem os passes coletivos. Agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade da vida, porque é através dela que temos a oportunidade do crescimento. Aos nossos irmãos espirituais que nos rodeiam e ao Mestre Jesus, que nos orienta, que nos acalma, que nos direciona em caminhos corretos a serem seguidos. E a esta casa que nos acolhe, que dá oportunidade do crescimento através dos exercícios, através dos trabalhos aqui praticados. Eu chamo a todos para fazer o mesmo. Venha praticar o bem, venha ajudar o seu semelhante e a si mesmo. Porque aqui somos todos amparados pela espiritualidade, sob o manto de nosso irmão maior Jesus Cristo. Senhor, esteja conosco hoje, sempre, e que nos dê a orientação necessária para essa semana que se inicia.
que através dos nossos pensamentos bons possamos atrair os bons espíritos e que eles possam nos auxiliar em nossas dificuldades, e que assim seja.